Muito bem, irmãos, amigos, mais uma vez, bom dia, e que o Espírito Santo esteja abrindo nossa mente, nosso coração neste momento para a leitura, o estudo da palavra dele, a palavra que ele inspirou. Eu tenho dito que nós temos um tremendo privilégio quando lemos a Bíblia, porque eu admiro vários autores, e muitos dos quais já morreram há muito tempo, e não tenho, então, o privilégio de poder falar com eles, perguntar coisas a respeito do que eles escreveram. Mas quando lemos a Bíblia, nós temos o autor, o verdadeiro autor dela, do nosso lado. É o Paracletos, né? Aquele que está do lado de, aquele que vem para nos confortar, nos ajudar, é o nosso advogado, nosso consolador, e podemos conversar com Deus e tirar dúvidas diretamente com Ele, pedir esclarecimento, pedir compreensão, e Ele está ali do nosso lado para nos ajudar. Que privilégio poder ter o autor do livro pertinho de você, para falar sobre o que ele inspirou pessoas a escreverem. E é o que faremos hoje, então. Já oramos, já pedimos a ajuda dele, e eu tenho certeza de que essa oração ela está sendo atendida neste momento. Como foi dito, nós planejávamos inicialmente fazer uma série de 3 temas, uma trilogia aí, né, sobre as bestas do Apocalipse. Então, inicialmente, era para termos um estudo sobre Apocalipse 11, a besta do abismo, e depois do Apocalipse 13, as 2 bestas ali, a do mar e a da terra. Mas entendemos que era necessário, então, fazer um desdobramento aí sobre a marca da besta, que é o tema de hoje. Depois também entendemos que seria muito importante estudarmos Apocalipse 17, porque ali também menciona uma besta, uma mulher, uma prostituta, em contraste com Apocalipse 12, que já vimos também em linhas gerais num tema anterior. Apocalipse 12 apresenta uma mulher virtuosa, com a lua debaixo dos pés, vestida do sol, 12 estrelas na cabeça, né, sobre a cabeça. E aí no capítulo 17, em contraste, uma visão que deixou João até um tanto perturbado, nós vemos uma prostituta montada numa besta. Precisamos também analisar esse capítulo e o faremos num próximo domingo, aí após o feriado do Carnaval. E finalizando, nós teremos então a resposta de Deus, as 3 mensagens angélicas, o que Deus tem, como Deus responde a toda essa confusão, essa Babilônia mística, essas heresias e doutrinas pervertidas. Qual é a resposta de Deus a tudo isso? Apocalipse 14 traz essa resposta. Então será o último tema da série de 6. Até tem gente inventando um neologismo aí, né? Uma hexalogia. Eu nunca vi essa palavra, não. Mas tá bom, expressa, né? 6 temas de estudos aqui na sala. Se você perdeu algum desses temas, eles estão disponíveis aqui no canal. É só você voltar aí e assistir, né? Acompanhar a exposição. Já estudamos, como eu disse, Apocalipse 11, a besta do abismo, a identidade dela, a atuação dela, os reflexos dessa besta nos tempos atuais, e também já estudamos a besta do mar e a besta da terra. Quem são, o que fazem, qual a atuação delas. Importantes esses temas para os nossos tempos, nossos dias, né? Então é isso, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, como tenho feito. De novo, né, quero dizer a vocês que eu deixo à disposição, depois esse Preze, essa apresentação é uma apresentação online, né? Eu deixo à disposição com o pastor Wagner, para quem quiser usar depois aí nos seus estudos pessoais, em pequenos grupos, da forma como vocês bem entenderem, esse material está totalmente à disposição. Therion, você já sabe, uma palavra grega que quer dizer, traduzida, significa besta ou monstro. Então, quando você lê no Apocalipse, a besta do mar é a Therion do mar. A besta do abismo é a Therion do abismo, e assim por diante. Eu sempre tenho citado aqui Schopenhauer para começar a nossa reflexão, né? Quem espera que o diabo ande pelo mundo com chifres será sempre a sua presa. O diabo não aparece, raramente aparece como ele é, um anjo caído, né? Ele vai sempre usar meios, pessoas, ideias, ideologias, poderes como seus instrumentos. E eu tenho até comparado as bestas do Apocalipse com marionetes. O diabo está ali manipulando as cordinhas dessas marionetes para levar avante sua agenda satânica, né? E o tema de hoje, então, é sobre a marca da besta, que, na verdade, é um desdobramento do tema da semana passada. Nós já vimos aqui, só para recordar, né,
Apocalipse 10, então, o povo do livro amargo. Fizemos aqui uma rápida menção a esse capítulo, é importante porque Apocalipse 10 fala do remanescente de Deus, representado ali simbolicamente por João, que come um livro, ele é doce na boca e se torna amargo no ventre, e depois de passar por esse desapontamento terrível, esse povo, representado por João, recebe a ordem de profetizar a tribos, nações, línguas e povos, né? Alcançar o mundo com essa mensagem. Então essa é a missão do povo de Deus que passou pelo desapontamento. Apocalipse 10 descreve esse povo, descreve o desapontamento e descreve a missão desse povo. Aí, em seguida vem Apocalipse 11, que a gente pode chamar de um espetáculo paralelo. Satanás sabia que Deus ele suscitaria um movimento poderoso, restauracionista, reformador no século XIX, e então ele promove um espetáculo paralelo. Ele começa lá com a Revolução Francesa, já vimos isso, né? Então a Revolução Francesa, a França revolucionária, ela é representada por essa besta do abismo, que é identificada simbolicamente com Egito e Sodoma. Egito pelo seu ateísmo descarado e declarado, e Sodoma pelos seus pecados, perversões e oposição também a Deus. E ali as duas testemunhas, que são a Bíblia, já vimos isso, elas são mortas na praça dessa cidade por um tempo, né, por 3 anos e meio, simbólicos, e depois elas revivem e continuam sua missão no mundo. E a França revolucionária, ela acaba sendo humilhada porque tem que voltar atrás em muitas das decisões ateias que tomou. Mas os reflexos dessa revolução, os ecos, né, como podemos dizer, dessa revolução, permanecem em nosso mundo hoje, através do humanismo secularista, do neo-ateísmo, inclusive de teologias progressistas, liberais, que de alguma forma também negam a Bíblia, picotam a Bíblia, querem atualizar a Bíblia, fazendo vista grossa para pecados que a Bíblia denuncia. Então nós temos uma teologia aí que, de certa forma, se inspira também nos filhotes da Revolução. Que filhotes? Lembram? Nós temos o marxismo, nós temos o darwinismo, o espiritualismo, essas ideias, essas ideologias, esses modelos conceituais, eles aparecem no rastro da Revolução. Inclusive há autores adventistas e de fora da igreja também que dizem que o marxismo, por exemplo, ele não existiria se não fosse a inspiração da Revolução Francesa, se não tivesse bebido dessa fonte os autores, especialmente Karl Marx. Então nós temos hoje sim os ecos da Revolução em nosso mundo competindo com a verdade, com a palavra de Deus, criando problemas nesse sentido. Aí estudamos também as 4 perseguições descritas ali em Apocalipse 12, Satanás as 4 lutas, né, batalhas, Satanás batalhando contra Cristo no céu, o início do grande conflito. Apocalipse 12, ele apresenta de modo muito claro esse conflito. Satanás vindo à Terra e tentando destruir Jesus, perseguir Jesus, não conseguindo, ele passa a perseguir a igreja e, finalmente, nos últimos dias, ele persegue o remanescente dessa igreja. Apocalipse 12, 17, lembram? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é, segundo Apocalipse 19, 10, o espírito de profecia. O povo de Deus, nos últimos dias, o remanescente fiel, seria caracterizado basicamente por essas 2 coisas. Ele guarda os mandamentos de Deus, aqueles que estão na Bíblia, Êxodo 20, ou Deuteronômio capítulo 5, né? E Jesus reforça isso ao dizer assim: me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele diz também que não veio abolir a lei, nem retirar nenhuma parte dela, obviamente que não, porque a lei de Deus é perfeita, tudo que Deus cria é perfeito, porque ele mudaria essa lei, né? Então, o diabo odeia o povo que guarda a lei de Deus e tem o dom de profecia. Esse é o remanescente, é o resto da descendência da mulher que representa a igreja ao longo dos séculos. Vimos depois, então, a questão das 2 bestas, isso na semana passada, a do mar e a da terra. Então, resumindo, papado e Estados Unidos da América, e veremos, então, em 2 domingos seguintes, a besta e a prostituta e a resposta de Deus. Cabe aqui, mais uma vez, uma ressalva, né, de que nós estamos aqui estudando sobre movimentos, instituições, poderes.
Nós não estamos aqui, ao identificar, por exemplo, a besta do mar ou da terra, dizendo que pessoas que estão, neste momento, lá dentro desses movimentos, não serão salvas, né? Não sejam também parte do povo de Deus. Lembre-se que no Apocalipse 18 há um chamado para aqueles que estão em Babilônia, e Babilônia aqui não existia mais, né? Era um símbolo de confusão doutrinária, aqueles que estão em Babilônia e deveriam ouvir a voz de Deus e sair dela. E Deus diz: sai dela, povo meu. Saiam dela, meu povo. Então, Deus tem povo dele, pessoas maravilhosas, sinceras, pessoas que estão ali fazendo aquilo que a sua consciência lhes diz, pessoas que têm uma compreensão talvez um pouco limitada da verdade, mas que são fiéis àquilo que elas têm, à luz que lhes chegou. Então, essas pessoas são povo de Deus. Não estou dizendo, então, só que os adventistas serão salvos. Muitos adventistas, infelizmente, naquilo que chamamos de sacudidura, ficarão de fora, né? Cairão da peneira, e abrirão um espaço, assim, digamos, para que muitos lá de fora possam também fazer parte desse movimento que prega a verdade bíblica pura e cristalina. Então, não estamos aqui nessa série de modo algum falando de pessoas, nem de líderes religiosos. O foco não é em seres humanos pelos quais Jesus morreu e está trabalhando pela salvação dessas pessoas. Nós estamos analisando aqui movimentos, instituições que, lamentavelmente, ao longo da história foram apostatando, como aconteceu com Israel também. Quando você lê ali o Antigo Testamento, você vê vários momentos em que a igreja verdadeira naquele tempo, que era o povo de Israel, se corrompeu, apostatou, e Deus mandou profetas para advertir esse povo, advertir os reis, e hoje não é diferente. Nós vemos um processo de apostasia também na história do cristianismo. Já vimos isso, né, ao longo da história. Por exemplo, quando você estuda os 7 selos, né, do Apocalipse, ou melhor, as 7 cartas, as 7 igrejas, você vê claramente ali um processo de apostasia no cristianismo, e Deus também usando seus servos para advertir essa igreja. E no tempo final não é diferente, nós vemos também uma apostasia, um desvio da verdade, e Deus usando seus servos, e especialmente a palavra dele, para advertir esse povo e dizer: sai dela, povo meu. Talvez hoje seja um momento em que Deus estará chamando você para sair da confusão e abraçar a verdade pura da palavra de Deus. Não se esqueça disso, Deus ama você profundamente. E essas mensagens do Apocalipse, que muitas vezes parecem tão duras, na verdade são o último apelo de um Deus, entre aspas, desesperado para salvar. Então encare esses estudos dessa forma, uma forma carinhosa e séria, firme, de Deus nos advertir quanto aos perigos que estamos vivendo, tá bem? Aqui nós temos, então, aquele gráfico, só para recordar o tempo, né, de atuação de cada besta. Nós temos ali, na primeira linha, a besta do mar, o papado, e a atuação dele, né, mais longa ali na história, 1.260 anos de supremacia papal, de 538, com o edito de Justiniano, permitindo ao Papa, dando-lhe poderes estatais de prisão, de perseguição e até morte. Esses 1.260 anos, então, culminam com a ferida mortal. É incrível como a profecia se cumpre precisamente em 1798, o fim dos 1.260 anos proféticos. O Papa Pio VI é preso pelo general Berthier, de Napoleão Bonaparte, e aparentemente a Igreja Romana não se levantaria mais. Ocorre que em 1929, já no tempo de Mussolini, o território que constitui hoje o Vaticano é devolvido ao papado, né, a Cúria, a Santa Sé, e dali para frente, então, começa um processo de cura da ferida mortal, porque Roma passa a recuperar seu prestígio, seu poder, e nós vimos na semana passada, no vídeo anterior, como os últimos papas têm sido recebidos com aclamação, inclusive nos Estados Unidos, uma nação protestante. Vimos que em 2015, o Papa Francisco, ele foi recebido com honrarias de Estado, discursou na Casa Branca, discursou no Parlamento, discursou na ONU, e foi assim realmente aclamado por multidões. Fez rezou pela nação norte-americana lá, do parapeito ali do Capitólio, né? Então, um evento fantástico, né? Impensável em tempos anteriores, quando havia realmente uma aversão por parte dos protestantes norte-americanos do papado, né, em relação ao papado. 1929 não tem nenhuma conotação profética, não é uma data profética marcada nas profecias,
Ela está ali apenas para lembrar que o Tratado de Latrão foi assinado neste ano. E a cura da ferida mortal não se processou totalmente ainda. Ela está em andamento, né? No fim da história, quando a segunda besta, a besta da terra, conceder seu apoio e seu poder, porque essa sim tem o poder estatal, tem o poder militar, bélico, essa besta, cuja história podemos colocar ali como iniciando a partir de 1776, com a organização dos Estados Unidos da América. A segunda besta, então, claramente a profecia mostra isso, apoia a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, e aí nós vamos reler aqui para lembrar depois na Bíblia, as coisas andarão mais rapidamente, né? E temos ali na última linha a besta do abismo, a Revolução Francesa, podemos colocar 1789 como marco inicial, e as três, continuam atuando em nosso mundo hoje de alguma forma. Nós temos a besta da terra, que é uma besta política, estatal. Nós temos o dominionismo, que eu falei sobre isso semana passada, né? Essa ideia de infiltração na política para levar avante suas pautas e agendas, a religião sendo misturada com a política. Temos a besta, obviamente, que é a besta do mar, né? A besta, o papado, atuando também até o fim, ela vai até o fim. E no caso da besta do abismo, nós temos, ela já ficou no passado, mas temos aí os ecos dela, né? A repercussão ainda dessa revolução por meio de ideologias, de movimentos que ainda atuam em nosso planeta, mas serão superados pela união da besta da terra e do mar. A besta do abismo, ela só foi utilizada por Satanás enquanto a besta do mar estava indisponível, porque as bestas preferidas dele, obviamente, são hoje a primeira delas, a besta do mar, e depois também a besta do abismo, a besta da terra, que vai conceder seu apoio, então, à besta do mar. Ok? Só para recordar. Nós vimos também, na semana passada, de modo mais especial, mais detalhado, né? Essa tabela aqui na tela de vocês podem depois printar isso aqui, ou ver no Prezi que eu vou enviar para o pastor Wagner, com mais calma, né, com mais tempo, esses paralelos aqui entre as bestas. A besta do abismo, que é identificada ali com Egito e Sodoma, ela traz com força o ateísmo para o mundo, a sociedade, o relativismo, o secularismo, e abrindo caminho, então, para o espiritualismo, o evolucionismo e o marxismo. A família, para variar, é alvo de ataques, né? Inclusive o casamento bíblico heteromonogâmico foi ameaçado durante a Revolução Francesa. Contrato ali provisório de casamento, tratado como uma coisa sem importância. Depois a besta do mar, percebam aí os paralelos, você vê que há uma orquestração, uma mente satânica por trás de tudo isso, né? A besta do mar, o papado, envolve ali crenças, enquanto a do abismo era ideologias. Então, no que diz respeito à besta do mar, nós temos também o relativismo bíblico, uma teologia liberal, que não encara a Bíblia como normativa, a palavra inspirada de Deus de capa a capa, se atreve, inclusive, a mudar partes da Bíblia, reinterpretá-las. Uma teologia liberal. O paganismo encontra terreno nesse meio também, a adoração dos mortos, a mudança do dia de repouso, veremos um pouco mais detalhadamente esse assunto adiante, mas a mudança para um dia que celebrava, na verdade, o Deus Sol, e até hoje em algumas línguas temos um resquício disso, né? Por exemplo, Sunday, o dia do sol, Sonntag, em alemão, o dia do sol. E aí abre-se caminho também para a ideia da imortalidade da alma, que é uma das grandes mentiras, né? Teológicas, a Bíblia não ensina isso, imortalidade incondicional. O evoteísmo, então é um evolucionismo mesclado com teísmo, cria uma ideia, uma visão totalmente equivocada e com sérias consequências teológicas. Misturar Darwin com Bíblia não dá certo. Abre-se caminho também para o marxismo, no caso aqui a doutrina social católica, ou a teologia da libertação também, que é um marxismo disfarçado de religião, e abre-se caminho também para a imposição dominical, que é o que veremos hoje, especificamente. E a minha proposta aí com o neologismo do ecumenismo, você vai entender depois o que significa isso. A besta da terra, Estados Unidos, aí envolvida mais com a política. Nós temos, então, o protestantismo apostatado, que é quando o protestantismo ele abre mão do sola escritura para abraçar também dogmas
ideias que não condizem com a palavra de Deus. Então ele é apostata. Nós temos então o caminho aberto para o paganismo também, e para a imortalidade incondicional da alma. A maioria absoluta dos protestantes trouxe de Babilônia esse vinho adulterado, crê que os mortos podem se comunicar com os vivos, estão por aí, no inferno, no céu, conscientes, né? Quando a Bíblia ensina que os mortos estão inconscientes. A Bíblia compara ao sono da morte, né? E aguardando ali inconscientemente a ressurreição, primeira ressurreição no caso dos salvos, ou a segunda após o milênio no caso dos perdidos. Abre-se caminho também para o evoteísmo. Muitas e muitas igrejas protestantes hoje adotam essa ideia de que a evolução das espécies está certa, e Gênesis capítulos 1, 2, 3, o dilúvio, são relatos metafóricos, simbólicos, alegóricos, não mais como relatos históricos, factuais, como nós cremos. E o dominionismo está atrelado especialmente aí aos Estados Unidos, né, aos protestantes norte-americanos, como nós vimos, usar a religião para dominar o mundo, estabelecer um reino terrestre, né, o reino de Deus na terra, esquecendo-se de que a pedra de Daniel 2, ela vem do céu sem interferência de mãos humanas. É o reino de Deus estabelecido por Deus. E o domingo também acaba sendo acolhido e apoiado e depois decretado pela besta da terra em apoio à besta do mar. E o ecumenismo, como veremos daqui a pouco, um cenário possivelmente favorável à aceitação, até por parte de ateus, de um dia que inicialmente ele é ligado, né, ao poder da besta do mar. Como que ateus e pessoas secularizadas vão aceitar um decreto que é religioso? Você vai ver daqui a pouquinho uma proposta bastante interessante que mostra que sim, há um cenário para isso já em nossos dias, ok? Mas acompanhe aí, vamos adiante. Vamos reler aqui na Bíblia, abra sua Bíblia aí em Apocalipse 13, versos 11 e 18. Você que está em casa ou acompanhando a gravação agora desse estudo, se você tem a sua Bíblia aí em papel ou no celular, o importante é estar em contato com o texto agora. Vamos reler Apocalipse 13, 11 a 18 e depois focalizar os últimos versos aqui deste capítulo. Vamos lá? Vi ainda outra besta emergir da terra. Eu não vou entrar em detalhes de coisas que nós já vimos, né? Já estudamos aqui nos vídeos anteriores. Essa besta aqui são os Estados Unidos da América, ok? Um local pouco povoado inicialmente, diferentemente da besta do mar, que surge num local densamente povoado, a Europa daquele tempo, né? Então ele viu uma besta emergir da terra, tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro, imitando Jesus, né? Falando mansamente, liberdade, mas falava finalmente como um dragão. Ela muda suas características. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. A palavra adoração aparece aqui quase 10 vezes, 8 vezes, se eu não me engano, o que mostra que o foco do capítulo e o foco do conflito, lembrando que Apocalipse 11, 12, 13, 14 estão no âmago do quiasma do Apocalipse, né? Lembra disso? É a parte central do Apocalipse, a mais importante. E o assunto mais importante aqui é a adoração. Isso já ajuda a gente a entender que a marca da besta terá relação com a adoração. E nos ajuda também a evitar certas teorias mirabolantes por aí que não tem nada a ver com a marca da besta, porque não tem nada a ver com a adoração também. Então, o foco aqui é a adoração. A segunda besta, a besta da terra, vai obrigar as pessoas, porque ela pode obrigar, a adorar a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Sabemos quem é essa besta. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu. Nós já vimos isso aqui, né, comparando com Malaquias capítulo 4, o milagre lá operado pelo profeta, a besta vai tentar simular, né, para tentar convencer as pessoas por meio de enganos, de coisas espantosas, e nós temos que ficar firmes na palavra. Não confiar nos sentidos nessa hora final, confiar na palavra revelada de Deus. Mais adiante, é dito aqui que a besta, né, faz com que uma imagem à primeira besta seja feita, uma cópia daquele poder opressor e perseguidor, cuja ferida mortal foi curada, né, foi ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi concedido, estou aqui no verso 14, na segunda parte dele, e lhe foi, verso 15 agora, foi concedido poder para dar vida à imagem da besta.
para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer. Olha o decreto de morte aqui. Todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. É isso que veremos hoje com mais detalhes. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, ou seja, preste atenção, né? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. Algumas traduções trazem número de homem, né? Mas a tradução mais adequada é número humano. Não é de Deus, é um número humano, de ser humano. E esse número é 666. Não é 666, como alguns falam, tá? É 666. Muito bem. Vamos então analisar essa parte final do capítulo 13 que deixamos em suspenso na semana passada. O tal do 666 e a marca da besta. Até porque existe muita confusão na internet, muita fake news, como se diz hoje, né, a respeito desse assunto aí. Para entender esse assunto, precisamos estudar aqui brevemente o que eram os selos nos tempos bíblicos. O que são selos? Também é importante nós termos em vista que nós temos aqui no Apocalipse 13 um ataque direto aos mandamentos de Deus, o que coloca os mandamentos de Deus como também um assunto central aqui nessa discussão, nesse estudo. Veja só que interessante. Na coluna direita nós vemos o que as bestas, né, estão fazendo. E na coluna esquerda, os mandamentos, alguns mandamentos da lei de Deus de Êxodo 20, sendo diretamente atacados pela besta. Veja só, Apocalipse 20, verso 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. Mas Apocalipse 13, 8 diz que a besta será adorada. Ora, isso ataca, né, diretamente o segundo mandamento, que diz para não adorar nada além de Deus. Mas a besta será adorada. Apocalipse 20, verso 4 diz: não farás para ti imagem de escultura. Mas lá em Apocalipse 13, 14 e 15 é dito que será feita uma imagem da besta, que será adorada. Então já quebra mais esse mandamento também. Primeiro mandamento, né, no verso 3, e agora o segundo mandamento no verso 4. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Verso 7 de Apocalipse 20, é dito lá em Apocalipse 13 que a besta blasfema o nome de Deus. Toma o nome de Deus em vão. Olha o ataque à lei. E o verso 8 de Apocalipse de Êxodo 20 diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. É o mandamento do sétimo, é o sétimo dia da semana, o sábado. Mas Apocalipse 13, 16, vamos reler? Diz assim, ó: a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, façam com que lhes seja dada uma certa marca na mão direita ou na testa. Então, há uma imposição de um mandamento que não é de Deus aqui. É o que nós veremos agora, mas perceba claramente aqui um ataque direto à lei de Deus, a mandamentos específicos da lei de Deus. O que é, então, o ataque ao quarto mandamento que tem que ver com o sábado? Vamos ver. Apocalipse 7, volte um pouquinho aí no Apocalipse, nós vamos ver, então, os selos, o selo mencionado aqui. Neste caso, o selo de Deus, porque você sabe que o Apocalipse é o livro dos contrastes, né? Você tem Cristo e o anticristo. Você tem a mulher virtuosa vestida de sol e a prostituta montada na besta. Você tem o povo remanescente e os perdidos. Enfim, o livro dos contrastes. E você tem também o selo de Deus e o selo da besta, ou a marca da besta. E o selo de Deus aparece aqui, ó, Apocalipse 7, também aparece lá em 14, né? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, guerras, convulsões sociais, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Então, antes que haja uma guerra total e final, alguns até entendem que pode ser uma guerra nuclear aqui, porque danificaria até a natureza, né? Haverá o selamento do povo de Deus. E interessante que esse selo de Deus, ele é aplicado somente na testa. Diferentemente do selo da besta, o antisselo, né, de Deus,
A marca da besta que é aplicada na testa também, mas na mão direita, inclusive. Apocalipse 13, então, fala, nós já lemos isso, da marca da besta que é aplicada na testa e na mão, ou na mão. Isaías 8,19, eu só vou citar aqui, ele diz o seguinte, ó, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então nós encontramos na lei de Deus, segundo aí o texto de Isaías, essa característica de selo, sela a lei no coração dos meus discípulos. Ezequiel 20:20 diz que o sábado, além de ser um mandamento, é um sinal. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Olha que interessante, o sábado explicitamente chamado de um selo, de um sinal, de uma marca de pertencimento, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica, um sinal de santidade também. E 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, Paulo diz assim, ó, 2:19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Veja que interessante, né? O selo de Deus tem que ver com obediência, com os mandamentos de Deus, com o sábado e com pertencimento. É uma marca que diz, eu pertenço ao meu Deus, eu pertenço ao meu rei, como diz o hino, né? Eu sou de Deus o Criador. É importante ter tudo isso em mente ao falarmos do selo, até porque um selo antigo, nos tempos bíblicos, ele tinha essa característica, né? Quando um documento era selado, e aí você vê na tela um selo, né, derretido, era algum material que era derretido, pingavam sobre um documento, sobre um rolo, sobre uma carta, e aí o rei vinha, ou a autoridade ali, o governador vinha com o seu anel que tinha uma inscrição em baixo relevo, ou com um sinete real, tipo aquele que o rei Assuero, ou Xerxes, né, utilizava, e ele estende o cetro e Esther toca o cetro, esse sinete, tinha um sinete, um selo com o qual ele carimbava esses documentos. E esses selos antigos, a arqueologia mostra isso, eles continham basicamente 3 informações. O nome da autoridade que estava selando o documento, vamos colocar aqui um exemplo, Nabucodonosor, rei Nabucodonosor. O cargo, rei de Babilônia. E a jurisdição, Babilônia e reinos vassalos. Então tinha o nome da autoridade, o cargo dela e a sua jurisdição, sua área de atuação. Um selo antigo basicamente continha essas informações. Outra coisa, quando certos acordos eram feitos, alguns documentos eram assinados, geralmente também eles colocavam o selo no meio do documento. Essa informação também é interessante, que nos vem lá da arqueologia, porque se você lê os 10 mandamentos, você percebe que no meio da lei, lá no centro, está justamente um mandamento que identifica o dono, né, do universo e o legislador. Porque quando você lê com atenção os 10 mandamentos, você percebe que alguns deles mencionam o nome de Deus, né? Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Quem é esse mim? É Deus, né? Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Está ali o nome de Deus, o Senhor, ou Yahweh, ou Yahvé. Mas o único mandamento que traz as 3 coisas, o nome, lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado, o 7º dia, é o sábado do Senhor teu Deus, está aí, Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem teus servos, teus empregados, porque, veja, o mandamento justifica o motivo para a obediência, porque em 6 dias fez o Senhor. Então ele é o Criador, céus, terra, mar e tudo que neles existe. O universo é a jurisdição. Então, no 4º mandamento, nós encontramos as características de um selo, o que é confirmado por Ezequiel capítulo 20, verso 20. Santifiquem os sábados, pois serão um selo, um sinal entre mim e vocês. Então, se o sábado é o selo de Deus na Bíblia, né, é o mandamento que constitui o selo, o que viria a ser a marca da besta? Que é aplicada na testa ou na mão direita? Olha que interessante isso aqui, essa informação. Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 6. Vamos ao Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 6, versos 3 a 9, porque os judeus, eles acabaram fazendo literalmente algo que era obviamente simbólico, né? Deuteronômio 6, versos 3 a 9. Abra comigo aí a Bíblia. Diz assim o texto. 3. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir estes mandamentos,
para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor Deus dos seus pais lhes prometeu. Escute, Israel. Aqui vem o Shema, né? O Senhor é o único, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, e de toda a sua alma, e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará, na cuca, né? Na mente, as inculcará a seus filhos, e lhes falará quando estiver sentado em casa, ao culto familiar aqui, que importante, né? Andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, o tempo todo falando da palavra de Deus para os filhos, né? Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os olhos, na testa, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e das suas portas. É daqui que vem a ideia, porque você sabe disso, né? O Apocalipse é o livro mais judeu, mais hebraico da Bíblia. João, ele cita o tempo todo o Antigo Testamento. Daqui vem o testa e mão, né? A lei de Deus deveria ser escrita na testa, nos pensamentos e na mão, né? Os judeus, então, eles criam ali os tefilins, né? E literalmente colocam ali uma caixinha na testa, com uma parte da Bíblia escrita dentro daquela caixinha, e uma tira de couro na mão, né, para expressar esse texto. Você vai colocar na sua testa e amarrar na sua mão a lei, para você não esquecer dela. Então, amar a Deus, obedecer aos mandamentos e colocar em prática, porque a mão, ela representa o trabalho, o serviço, colocar em prática aquilo que se pensa, né? Então, estava ali a ideia. E se você voltar um capítulo, em Deuteronômio capítulo 5, você vai saber que lei é essa, que deve ser inscrita no coração, na testa, e levada em consideração com seriedade. Capítulo 5 é a lei de Deus mesmo, né? Os 10 mandamentos. É a repetição da lei lá de Êxodo capítulo 20. Então você lê no capítulo 5 os 10 mandamentos, chega no 6, é dito que você deve colocá-los na mente, no seu coração, nas suas mãos, né? Coisa que os hebreus ali, ortodoxos ou praticantes, né, acabaram fazendo literalmente. O assunto é a obediência, o assunto é a lei de Deus. E João traz esse conceito para o Apocalipse. Lá em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, nós encontramos ali a primeira menção ao sábado na Bíblia. Muito antes de haver judeus sobre a terra, lá na criação mesmo, só havia Adão e Eva. E Adão e Eva não eram judeus, não eram chineses, não eram brasileiros, eram Adão e Eva. Era representantes da humanidade mesmo, né? E ali no capítulo 2 de Gênesis, versos 2 e 3, nós vemos então Deus pausando sua obra criativa e ele descansando, sendo que Deus não se cansa, né? Não havia cansaço antes do pecado, então é uma pausa mesmo para a contemplação do que foi criado. Deus descansando, abençoando e santificando o sábado. Deus que criou esse mandamento como memorial da criação. Quando Deus coloca uma bênção sobre alguma coisa, quem pode tirar essa bênção? Ele abençoou o 7º dia. Quando Deus santifica algo, ou seja, coloca à parte para uma finalidade específica, ou seja, neste caso, adoração, quem pode dessantificar alguma coisa que Deus santificou? Ninguém. Assim como o casamento é sagrado e santificado, assim como o dízimo é sagrado e santificado, assim como a igreja, a casa de Deus é sagrada, é santificada, colocada à parte para algo específico, o sábado também foi tirado dos 7 dias da semana e colocado à parte para uma adoração especial, para uma comunhão especial com Deus. E repito, ele vem lá da origem, da criação, portanto não pertence a esse ou aquele povo especificamente, ele é da humanidade. Por isso que no Evangelho Jesus diz assim, o sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Não foi feito só para o povo judeu ou só para os adventistas do 7º dia. O sábado é um presente para a humanidade. E toda vez que nós guardamos o sábado, estamos celebrando a criação e o Deus da criação. Estamos dizendo que pertencemos a Deus. Olha só que interessante. Nós já estudamos na Bíblia que o selo de Deus tem que ver com pertencimento. Êxodo 20, 8 a 11, acabei de citar para vocês, né? É o mandamento do sábado, e ali é dito que nós guardamos o sábado. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor. Então, ele é o memorial da criação. É um selo de autoridade do Criador. Ele está no meio da lei, como um selo ficava no meio de um documento, naqueles tempos bíblicos. E no meio do documento ele está dizendo, este documento foi assinado por esta autoridade. Pertence a essa autoridade. Você, ao guardar o sábado, está reconhecendo tudo isso. Veja que não é só um dia para não fazer nada, como alguns pensam, né? Não é um dia só para parar e descansar.
Até porque, repito, antes do pecado não havia cansaço. É muito mais do que isso. É um meio, uma forma de dizer que eu pertenço ao Criador do universo, eu sou um criacionista, eu reconheço que foi Ele quem criou todas as coisas. É isso. Então nós temos, por oposição ao sábado, o domingo. Eu já li para vocês aqui no Catecismo Católico, né? Em algum momento nos vídeos anteriores, eu tenho aqui em casa um catecismo lá dos anos 1500, e já havia ali uma admissão dessa transferência do mandamento do sábado para o domingo por autoridade da Igreja Católica. Eu tenho aqui nesse livro, que eu já indiquei para vocês, né? O livro Apocalipse 13, da Casa Publicadora Brasileira. O autor traz aqui algumas citações, ele dá aqui a fonte, a referência, tudo certinho, né? Que confirmam isso que eu acabei de dizer para vocês e relembrar, que o domingo é um símbolo de autoridade humana, não divina. Por exemplo, o cardeal James Gibbons, ele disse o seguinte, aqui tem a fonte, né? A instituição divina de um dia para descanso das ocupações comuns e para adoração religiosa, transferido pela autoridade da igreja, não é? Deus não fez isso, né? Do sábado, o último dia da semana, para o domingo, o primeiro dia, é um dos sinais mais patentes, mais claros, de que somos um povo cristão. Pelo contrário, né? Mudar a lei de Deus é algo próprio da ponta pequena, que é a besta do mar também. Daniel 7:25, já vimos isso. Esse paralelo entre Daniel 7 e Apocalipse 13 é muito grande. E lá, a ponta pequena, que é correspondente à besta do mar, é dito que ela cuidaria, tentaria, procuraria mudar os tempos e a lei. O único mandamento que tem que ver com o tempo é o sábado. Esse poder apóstata, ele se intrometeu na própria lei de Deus, que foi escrita com o dedo de Deus. É a única parte da Bíblia que foi escrita diretamente pelo próprio Deus, as demais foram por inspiração. Deus usou pessoas especiais para escrever aquelas ideias que ele colocou na mente delas, mas os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, diretamente. E esse poder apóstata, ele se atreveu a retirar um mandamento inteiro, que tem que ver com a adoração de imagens, de não devemos nos prostrar diante de imagens, né? Esse mandamento foi arrancado da lei, e o quarto mandamento foi trocado do sábado para o domingo, e o último mandamento foi quebrado em 2 para compensar a retirada do segundo mandamento. Mexeram na lei de Deus. Isso é uma blasfêmia, como o Apocalipse denuncia. Isso é uma arrogância, como o Apocalipse denuncia. Outra citação vem do Catecismo da Doutrina Católica para os Convertidos, que diz assim, tem lá uma sessão de perguntas e respostas, e a pergunta é, qual é o dia de descanso? E o Catecismo responde, é o dia do sábado. Então, por que observamos o domingo em vez do sábado? E o Catecismo responde, observamos o domingo em vez do sábado, porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. E aqui tem outras citações históricas também que dizem a mesma coisa, né? Pelo menos, né, os nossos irmãos católicos, eles podem afirmar o seguinte, olha, nós guardamos domingo porque nós cremos na autoridade da Igreja e do Papa, e nós obedecemos, então, essas autoridades. Em condição mais complicada, em situação mais complicada, ficam os nossos irmãos protestantes, porque eles não têm argumento bíblico para defender a mudança do dia de guarda. E eles têm que admitir que isso é uma tradição católica. Portanto, eles herdaram isso do papado que inicialmente eles denunciavam, né? A guarda do domingo. Como eu disse a vocês, a palavra adoração aparece 8 vezes ali em Apocalipse 13 e 14, portanto, o assunto central é a adoração, e sábado e domingo tem que ver com a adoração. O sábado, como já vimos, é um selo da autoridade divina. Nós o guardamos porque ele aponta para o Criador. E o domingo é um símbolo de autoridade humana. Foram seres humanos que mudaram o dia de repouso. Constantino, né, foi quem assinou o primeiro decreto dominical. O imperador Constantino, que se disse convertido para, como bom político, agradar a gregos e troianos, né, agradar a cristãos e pagãos. Ele, então, institui o primeiro decreto dominical. E a Igreja Romana segue nessas pegadas e acaba sancionando essa mudança grave na lei de Deus, né? Algo terrível. Resumindo, sábado é um selo de autoridade do Criador. Jesus é Senhor do sábado, ele disse lá no Novo Testamento. E o domingo é um selo de autoridade da criatura, do ser humano.
Aí você já vai começar a entender por que o número da besta é 666, um múltiplo do 6, que é o número da humanidade. O ser humano foi criado no 6º dia. Então, esse é o dia, esse número expressa a humanidade. E imperfeição, portanto. Já o 7 é o número que na Bíblia não tem nada a ver com numerologia mística, por favor, mas a Bíblia tem um tipo de numerologia meramente simbólica. Então, o 7, ele é associado com a perfeição, com Deus. O 7º dia é o selo de Deus, é um sinal divino. O 6º, não. O domingo também não. Nenhum dia desses tem que ver com a santidade que o sábado tem. Então, o 666, já antecipando um pouquinho aqui a questão, ele tem que ver com essa autoridade humana. O texto mesmo diz, né? Pois é número de ser humano, não é de Deus. Ok? Espero que tenha ficado bem claro isso aqui, porque eu vou avançar a partir daqui agora, mostrando, por exemplo, as inconsistências, né? As viagens escatológicas que alguns fazem, né? Surfando na maionese, como se diz, né? Viajando na maionese. Quando me tornei adventista, lá pelos anos 90, eu me lembro que o código de barras era a marca da besta, para muita gente, né? Então tinha gente que não comprava mais produtos que tinham esse código de barras, diziam que eu não sei se isso é fato, mas que essas 3 linhas ali, essas 6 linhas, né, mais compridinhas ali no código, seriam 666, né? Então é um 666, que já está errado, né? Porque o número é 666. Então, por muito tempo, os evangélicos diziam que a marca da besta era o código de barras. Aí essa tecnologia foi sendo superada, né? E passaram a dizer que era outra coisa. Hoje em dia tem gente que acha que é um chip, um biochip que será implantado e colocado na mão, né? Só que pode ser na mão esquerda, na mão direita, outras partes do corpo também. O texto fala que é só na mão direita, né? Essa marca. E esse chip, então, ele ajudaria a controlar as pessoas. Veja, essas tecnologias até podem realmente ajudar no controle, no não comprar, não poder vender. Ok, mas não são a marca da besta. Como já vimos, é uma coisa muito mais séria. Tem que ver com adoração. Imagine só, uma senhora que vive numa grande cidade, e aí as autoridades obrigam essas pessoas, aposentados, quem sabe, a colocar um chip no corpo para poder servir de RG, para sacar o seu dinheiro da aposentadoria. Essa pessoa adora a Deus em sinceridade do fundo do coração, mas porque foi colocado um chip no corpo dela, está perdida. Você acha que isso é justo? Ou então um assassino serial, um bandido da pior espécie. Ele foge da polícia e vai morar no meio do mato. E porque está no meio do mato, ele não vai receber chip nenhum. Ele está salvo então, né? Porque ele não recebeu a marca da besta. Percebe como isso é um absurdo? A marca da besta será aplicada sobre pessoas que têm consciência do que ela é. Assim como o selo de Deus também será aplicado sobre a testa, né, simbolicamente, o sábado será guardado por pessoas que têm consciência do significado desse mandamento. O assunto é adoração, não nos esqueçamos disso. 8 vezes é dito no Apocalipse 13, também no 14, que o assunto é adoração. O chip não tem nada a ver com adoração. O código de barras não tem nada a ver com adoração. Agora, porque já existe a tecnologia dos QR Codes, já tem gente dizendo, olha, pode ser também o QR Code a marca da besta. Afinal, decidam. É código de barras, é chip, é QR Code. Pessoas falaram que até a vacina podia ser a marca da besta. Olha que ponto chegamos. O que vacina tem que ver com a marca da besta? Tem que ver com a adoração. Muita gente recebeu a vacina e não sabe nada de Apocalipse, nada de adoração a Deus e Criador e coisa parecida. Então, cuidado com essas interpretações absurdas. Eu vi até um vídeo, né, semana passada, de uma senhora, numa entrevista lá, dizendo que o celular é a marca da besta. Olha só, porque você tem ele na mão direita, manipulando ali, teclando, e na testa o brilho do celular aparece. Cheguei a ver uma coisa dessas. O celular é a marca da besta, né? Gente, não tem nada a ver. Eu comparo com aquela bobagem, né, que muita gente disse quando aconteceram os atentados terroristas lá em Nova York, nas torres gêmeas do World Trade Center, lembram? Quando em 2001, aviões sequestrados por terroristas atingiram as torres e elas vieram abaixo. Quando isso aconteceu, eu vi muitos evangélicos dizendo, agora se cumpriu a profecia de Daniel capítulo 8. Como assim? Porque Daniel capítulo 8 diz que um carneiro foi atingido por um bode voando e esse carneiro tinha 2 chifres. Então, as 2 torres são os 2 chifres. Que coisa absurda, que tristeza. Bastaria esses irmãos lerem o resto do capítulo 8 para ver que o próprio profeta diz que os 2 chifres são a
Pérsia, os medos e os persas, e que o bode é a Grécia. O chifre notável é Alexandre o Grande. Não precisa ir longe para descobrir o significado da profecia, mas as pessoas não leem mais a Bíblia, as pessoas não leem mais o contexto, não levam a sério as profecias, e aí tiram versículos isolados do contexto e viajam, como eu disse, viajam na maionese escatológica e interpretam ao seu bel prazer. Isso é muito perigoso. Daqui a alguns anos, o que mais poderá ser a marca da besta? Vai mudando, em poucos anos eu vi mudanças desse tipo, né? Código de barras, o biochip, QR Code, a vacina. O que vai ser daqui a pouco? Isso vai descredibilizando a palavra de Deus na mente das pessoas que não sabem de nada e acompanham de longe o assunto, né? Vai levando para o vitupério, para o opróbrio, a pregação da palavra. Nós temos que levar as coisas a sério, estudar a sério as profecias, né? Se você tiver alguma dúvida sobre a questão da guarda do sábado e do sábado em toda a Bíblia, eu tenho um estudo em meu canal, Michelson Borges, no YouTube, A Verdade sobre o Sábado. Coloca no buscador ali esse título, A Verdade sobre o Sábado, e você vai encontrar um estudo de 1 hora, em que eu mostro o sábado de capa a capa na Bíblia. E você perceberá que não há uma alusão sequer a uma mudança na lei de Deus, porque Deus não muda. A lei de Deus é perfeita. Ele não poderia fazer uma coisa dessas. E você perceberá que o sábado ele permanece de eternidade a eternidade. Foi guardado no Éden e continuará sendo guardado na nova terra, no Éden restaurado. Está aí o estudo, não tenho tempo de explorar esse assunto mais hoje, mas fica aqui como tarefa de casa, tá bom? Domingo que vem é feriado aí, né? Nós vamos pular essa série aqui, então você pode tomar um tempo para assistir esse assunto aqui, tá bem? Falando um pouquinho sobre o 666, nós encontramos aqui uma possível, né? Na verdade, foi uma proposta feita por Andreas Helvig, lá pelos anos 1600, mais ou menos. Ele usava ali o recurso da gematria, que era estabelecer valores a partir de letras. E você deve se lembrar que a língua romana, né, o latim, ele tem essa equivalência mesmo, né? Letras valem números. É uma proposta, né? Hoje em dia não é mais aceita. Eu estou só expondo para vocês uma ideia que por muito tempo muitas pessoas defenderam, alguns ainda acham que faz sentido. Eu não estou aqui defendendo esse ponto de vista, estou apenas apresentando essa proposta que veio lá de Andreas Helvig, ok? Vicarius Filii Dei é um dos títulos do Papa, quer dizer o vigário ou o substituto do Filho de Deus. É um nome bastante arrogante, né? Porque o Espírito Santo de Deus é que é o substituto. Ele é que ficou aqui na Terra como representante, substituto de Cristo, que iniciou seu ministério celestial no santuário. Então, o Papa se coloca como esse substituto. E aí, se você vê as equivalências, né? O V vale 5, o I vale 1, o C vale 100, o A, o R não valem nada, não equivalem a números. Depois temos o I de novo, o V, e assim por diante. Somando essas equivalências, você tem o número 666. É no mínimo curioso, né? Mas não dá para dizer, bater o martelo, até porque a gematria não é um recurso que nós aceitamos para interpretar aí os textos, e a língua latina também não aparece nas escrituras, a não ser o grego e o hebraico, né? Mas está aí a informação. Preferimos, na verdade, perceber a correlação que há com Daniel capítulo 3, porque em Daniel capítulo 3, como nós já vimos, existe uma falsa adoração. O povo é conclamado, obrigado por autoridade, né, no caso Nabucodonosor, a quebrar o segundo mandamento, né, adorar uma imagem, uma estátua. E 3 jovens hebreus se recusam. E por isso um decreto de morte é expedido contra eles. E eles então são lançados na fornalha ali e são poupados. Deus estava com eles. Jesus aparece lá no meio da fornalha para protegê-los, né? Note os paralelos. Adoração falsa, a lei quebrada e pessoas fiéis, a minoria fiel, não querendo quebrar essa lei. Alguém pode pensar nesse momento, né? Puxa, mas é um dia da semana, é um detalhe, o sábado, né? Por que Deus faria de um detalhe como esse um símbolo de obediência, de autoridade, enfim, né? Não se esqueça que no Éden foi só uma fruta também, né? Foi uma mordida na fruta que fez com que o conflito viesse para a Terra, porque o assunto não era só uma fruta, era a obediência. Ou você obedece o Criador ou você não obedece. Ou você aceita a sua palavra como normativa e autoridade suprema, ou você não aceita. Eva não aceitou.
Eva não obedeceu. E por causa disso, o conflito foi transferido para este planeta. Então, o assunto do sábado não é só um dia da semana. Aqui também não era só o prostrar-se diante de uma estátua. Era fidelidade ou não fidelidade. Era levar a sério a palavra de Deus ou não levar a sério a palavra de Deus. Se esses 3 jovens se ajoelhassem ali naquele momento, se prostrassem, quem queria condená-los? Tá tudo certo, eles podiam pensar assim, ó, eu só vou me ajoelhar aqui, mas lá no coração eu adoro a Deus. Como o rei de Jerusalém deve ter pensado, porque ele se ajoelhou ali. Como muitos judeus devem ter pensado e se prostraram ali para poupar a vida. Mas esses 3 jovens eram diferentes. Eles não queriam transigir, não queriam quebrar a lei de Deus. Era só uma estátua, mas para eles era muito mais do que isso. É só um dia da semana, mas para quem ama a Deus do fundo do coração e obedece, não é só um dia da semana. Está escrito, Deus ordenou isso nos seus mandamentos, então eu obedeço, custe o que custar. Então Daniel 3, ele tem um paralelo direto, assim como Daniel 7 está em paralelo com Apocalipse 13, Daniel 3 também está, porque aqui nós vemos uma imposição estatal de um rei para adoração falsa. Nós vemos aqui um número, inclusive, que é muito interessante. Essa estátua, aqui no desenho, na pintura, na verdade não está nem assim em proporção, porque as proporções eram muito estranhas. Talvez fosse até um poste ídolo, mais do que apenas uma estátua, porque ela media 60 côvados por 6 côvados. Note a desproporção, era uma vareta, né? Algo muito alto. 60 por 6. Esse número, na Babilônia, era muito comum, porque o sistema numérico deles era hexadecimal. Então, era baseado no 6. 6, 12, 18. E o 6, na Babilônia, representava o panteão dos deuses babilônicos. É um número que tem tudo que ver com paganismo mesmo, com a adoração de deuses falsos. E, interessantemente, as medidas eram 60 por 6. Quando nós lemos aqui 666, quem conhece Daniel, o livro Daniel, automaticamente tem seus pensamentos voltados para a adoração daquela estátua. Então, uma falsa adoração, um sistema babilônico. A Babilônia representa esse sistema de erro, de doutrinas falsas e de apostasia. Então, o paralelo é bem interessante. E eu creio que aqui haja mais sentido mesmo, né? Porque é uma intertextualidade bíblica, diretamente extraída da palavra de Deus. Muito bem, avancemos aqui. Outro vídeo que eu quero deixar como tarefa de casa para vocês é este aí no meu canal, os 2 grandes erros, quando realmente nós vemos ali o papado e o protestantismo apostatado disseminando abertamente em filmes, em séries, em novelas, os 2 grandes enganos, a imortalidade incondicional e o domingo como dia de guarda. Agora, a pergunta que nos vem é a seguinte: seria difícil os Estados Unidos, que ainda são conhecidos como uma nação democrática, de liberdades, né, aprovarem uma lei que garantisse descanso dominical? Será que isso é possível mesmo, hoje, nos Estados Unidos? Se levarmos em conta que, isso aqui são dados de alguns anos atrás, mas eu acho que não mudou muito, tá? Levarmos em conta que 30% dos congressistas norte-americanos, os deputados, senadores, são católicos, em comparação com a população geral, que é mais ou menos ali na faixa dos 20%, 20% dos norte-americanos são católicos. O restante está ali entre protestantes e secularizados, enfim, né? Então, há mais congressistas católicos do que a população em geral, em proporção. E que na Corte Suprema, na Suprema Corte norte-americana, o STF americano, né? 6, naquela época, eu acho que hoje não mudou muito também, 6 dos 9 juízes são católicos. Parece que não seria muito difícil, realmente, a aprovação de uma lei que viesse do papado, né? O que mais? É bom lembrar que houve já um exercício, digamos assim, né, uma amostra grátis do que pode acontecer. No dia 26 de junho de 2015, a Suprema Corte norte-americana, mesmo sendo conservadora e religiosa, digamos assim, né, aprovou por unanimidade, quer dizer, na verdade, por diferença de apenas um voto, né, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nesse dia, a Casa Branca foi pintada com as cores do arco-íris gay, né, LGBT. Aí as pessoas foram às ruas para comemorar, né? Olha ali aquele cartaz, que coisa triste, né? Jesus teve 2 pais e ele foi uma pessoa boa, né? Olha só. E por aí vai, né? As faixas aí comemorando, com diferença de apenas um voto, essa lei passou na Suprema Corte norte-americana, mudando uma instituição
divina. E aí, eu lembrei na época de um texto de Ellen White, que está no Maior Discurso de Cristo, página 63 e 64, que diz o seguinte, ó: então, tiveram origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas. Por quê? Porque elas vêm do Éden. Tanto o sábado quanto o casamento entre um homem e uma mulher são instituições irmãs gêmeas, elas vêm do Éden, antes do pecado, que foram criadas para o benefício da humanidade. Então, ao unir o Criador às mãos do Santo Par em matrimônio, dizendo: um homem deixará o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne, enunciou a lei do matrimônio. Gente, o casamento bíblico é tido por Deus como uma lei, assim como o sábado, para todos os filhos de Adão, até o fim do tempo. Devia ser assim até o fim da história. Aquilo que o próprio Pai Eterno declarou bom era a lei, olha aí, da mais elevada bênção e desenvolvimento para o homem, para o ser humano. E é bom lembrar que Jesus, ele repete essas palavras lá no Evangelho, né? Ele reforça o conceito de que o casamento é uma instituição que envolve um homem e uma mulher. Portanto, vai contra a poligamia e contra essa história de dizer que casamento pode ser a união de um homem com um homem ou de uma mulher com uma mulher. Pode ser tido como uma união civil, com seus direitos, tudo bem, nós não nos opusemos a isso, né? Não nos opomos a isso, mas casamento é uma instituição claramente definida na Bíblia como sendo a união entre um homem e uma mulher. Portanto, da noite para o dia, a maior nação protestante do mundo quebrou um mandamento de Deus. Destruiu uma instituição divina. Será que não pode acontecer de novo? Vai acontecer de novo. Neste caso aqui, houve até protestos, mas quando o decreto dominical for assinado, eu não creio que haverá mais protestos, porque a humanidade está sendo preparada para isso. E eu vou agora abordar, nessa parte final da minha exposição, um possível cenário que favoreceria a aceitação geral de um decreto dominical, inclusive na maior nação protestante do mundo. A questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, repito, houve até protestos, mas nesse caso aqui, a coisa vai facilmente passar sem protestos. E, de novo, nós veremos, na verdade, os congressistas e a Suprema Corte norte-americana aprovando uma lei que, de novo, irá contra uma lei de Deus. Já fizeram isso no passado recente e farão novamente. Repito, este assunto aqui é um possível cenário. Eu vejo bastante coerência nesse estudo, que tenho feito já há mais de 10 anos. Não é de hoje que tenho acompanhado esse assunto, e a minha atenção foi voltada para isso quando eu cursei mestrado em teologia, lá no NASP, e fiz amizade com um pastor, se chama Sérgio Santelli. Até hoje nós estudamos esse assunto, acompanhamos, né, de perto. Foi ele quem cunhou uma expressão nova, um neologismo, que é o ecumenismo. Não é ecumenismo, esse já é conhecido, que é oikumene, né? Uma casa comum, todo mundo ali unido, religiões unidas. Ecumenismo é um neologismo, é ecologia mais ecumenismo. É um movimento ainda mais amplo, porque ele tem o potencial de unir não só religiosos, mas ateus, cientistas, políticos, governadores e assim por diante. Você perceberá agora, à medida que eu faço aqui um resumo desse assunto. Tem vários vídeos em meu canal, se você quiser se aprofundar, é só colocar no buscador do meu canal no YouTube a palavra ecumenismo ou ambientalismo, a nova religião planetária. E você terá acesso ali a vários vídeos, inclusive um mais recente, em que o pastor Santelli e eu fazemos uma análise dos últimos 10 anos sobre esse assunto, tá ok? Algumas notícias aí do pós-pandemia, ou durante a pandemia mesmo, né? Covid-19, o mundo emite menos 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia. Sim, as pessoas estavam em lockdown, lembram? Estavam trancadas em casa, não podiam sair às ruas e dirigir carros. E com isso se percebeu, sim, que a poluição, de modo geral, foi reduzida. Então, temos aí evidências, né, de que lockdown, não dá mais para fazer lockdown direto, né, assim, por muito tempo, porque a economia quebra. Mas que tal um lockdown semanal? Já tem gente falando disso. Os efeitos espetaculares do confinamento, né, do lockdown, no planeta.
Uma enorme crise de saúde como o coronavírus foi necessária para forçar os humanos a parar os maus tratos ao planeta. E aí nós vemos coisas como na China, né, a redução de poluentes foi tremendamente grande lá. A natureza agradeceu, né? A humanidade não, porque a economia foi quebrando, né? Mas a natureza agradeceu. Lá em Veneza, os canais de Veneza que são sujos, né? Muito turismo e sujeira e tudo mais, eles ficaram limpinhos na pandemia, porque as pessoas não estavam lá poluindo mais. Então foi um argumento forte para os ambientalistas, o fato de que o ser humano pode fazer alguma coisa para amenizar a poluição e, consequentemente, na ótica deles, as mudanças climáticas. Olha só o que diz Ellen White no livro Mensagens Escolhidas, volume 3. E atenção especial para o que eu grifei no meio do texto. O chamado mundo cristão será palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. É a imagem, né, a cópia do papado, né, que vai ser trazida de volta aí. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira da sua prostituição, das doutrinas adulteradas. Toda nação será envolvida, o mundo todo. O movimento é mundial. João, o revelador, declara o seguinte sobre este tempo. Tem estes um só pensamento. Apocalipse 18, 3 e 7 e 17, 13 e 14. 17 veremos no próximo estudo. Olha só o que ela diz aqui. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim, é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado quando, no passado, ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas, especialmente de 538 a 1798. Que cenário é esse, afinal de contas? Haverá um laço de união universal, as pessoas serão unidas por um laço, por um assunto comum, uma grande harmonia, e, ao mesmo tempo, uma minoria que não se conformar com isso será perseguida, terá sua liberdade privada. Que cenário seria esse? Será que estamos vivendo algo parecido já hoje? Interessante, irmãos, é que tem autores seculares, não cristãos, não adventistas tampouco, percebendo que alguma coisa mais ou menos nessa direção está acontecendo. Um desses autores, Pascal Bernardin, um estudioso, um pensador francês, num livro aqui bastante volumoso, eu tenho aqui em casa, é bem interessante, O Império Ecológico, a subversão da ecologia pelo globalismo. Olha o que ele diz na página 10. Um discurso onipresente monopoliza as mídias, e uma nova ideologia parece estar emergindo. Não estaríamos em presença de um discurso totalitário mascarado, cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia, aquela que é respeito pela obra do Criador? Eu acredito nisso. Veja, é um discurso totalitário, porque quem não obedecer, quem não fizer o que eles estão propondo, vai ser punido. No começo, talvez com multas, e depois, por que não, prisões e até mortes. Nós vimos uma amostra disso durante a pandemia. Por decretos de prefeitos, igrejas foram fechadas, máscaras tornadas obrigatórias. Eu não estou dizendo que as medidas sanitárias não foram necessárias, não é esse o caso. Eu estou analisando o fato de que, facilmente, decretos podem mudar a vida das pessoas quando o assunto tem que ver com salvar vidas e o medo é generalizado. É o instinto de rebanho, é engenharia social. Então aqui o Pascal Bernardin diz que a verdadeira ecologia, que é respeito pela obra do Criador, está sendo instrumentalizada para levar avante algumas agendas. Gente, ele parece um autor adventista, porque a verdadeira ecologia, de fato, é respeito pelo Criador, não pela Mãe Terra. Mãe Terra é paganismo. E tem muita gente querendo trazer esse discursinho pagão até para dentro do adventismo, abraçando as pautas de fora, que entendem a Terra como um organismo vivo, como uma deusa Gaia, que é paganismo, e esquecendo de que nós já temos luz suficiente em nosso meio, nos livros inspirados que Deus nos deu de presente, na Bíblia, para defender o verdadeiro ambientalismo, a verdadeira ecologia, que é respeito pelo Criador. O sábado já é o mandamento da criação.
Ao guardar o sábado, nos lembrarmos de que somos criacionistas, nós também somos lembrados de que temos um compromisso para com a criação de Deus. É a mordomia cristã. Tempo, templo, talentos, tesouros e terra. Nós temos que cuidar da terra porque ela nos foi dada de presente por Deus. Não vamos salvar o planeta. Essa é uma doce ilusão dos ambientalistas não cristãos, adventistas, né? Porque eles acham que vão salvar a terra. De novo, é a teologia do reino de Deus aqui. Nós temos que preservar a terra enquanto pudermos. Eu costumo comparar com a mordomia do corpo, do templo. Nós sabemos que estamos envelhecendo e que se Jesus demorar um pouco mais para voltar, vamos morrer. Ah, então porque eu vou morrer e vou envelhecer, eu não vou mais cuidar do meu corpo. Tá certo isso? Não. Você deve preservar seu corpo das melhores maneiras possíveis, dentro do seu alcance. Uma dieta natural, exercício físico, os 8 remédios naturais. Para poder ter um discernimento mais claro, para poder servir a sua família, a comunidade com mais força, vigor, tanto quanto for possível para você em suas condições. Então nós não vamos salvar o corpo, mas temos que preservá-lo. De maneira semelhante, não vamos salvar a terra. Ela será destruída por Deus, para depois ser recriada e dada de presente para os salvos, o Éden restaurado. Mas porque ela vai ser destruída, eu vou descuidar da terra, vou jogar papel no chão, tomar banho demorado, poluir o meio ambiente? Não. Como mordomo de Deus, eu devo ser uma pessoa que ajuda a preservar o ambiente tanto quanto for possível e por mais tempo possível. É a nossa casa. Não precisamos buscar pautas externas, feminismo, teologia negra, teologia da libertação, ambientalismo neopagão, para defender o que é certo. Temos tudo na palavra de Deus e na revelação profética para fazer o que é certo. Pascal Bernardin diz mais, na página 12 do seu livro. A nova ideologia ambientalista deverá fornecer um princípio central unificador. Que incrível! Parece que ele leu Ellen White. Lembram? Ellen White usa a frase, haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. Pascal Bernardin diz a mesma coisa, tempos depois de Ellen White, usando a seguinte frase, princípio central unificador. Alguma coisa vai unir as pessoas em torno de uma mesma causa, em torno da qual, desse princípio, a sociedade mundial poderá se construir e se definir. Esse princípio deverá formá-la por inteiro, permiti-la definir tanto os objetivos sociais quanto as normas de comportamento individual. Vão mexer no seu dia a dia, na sua vida. Ser aceito pelos povos do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul. Eu digo mais, por crentes e ateus. Esse princípio central, que Ellen White chama de laço de união universal, deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, mas, ao contrário, fazer avançar uma causa sincretista, ecumênica, e a aparição de uma religião mundial. Uma religião mundial. Esse princípio deverá também permitir ao poder mundial interferir diretamente ou não em todos os setores da sociedade. Ele deverá permitir a instauração de um governo mundial. Você já leu o livro Grande Conflito? Quando você lê aqui religião mundial, governo mundial, não te deu um frio na espinha? Não deu aí um frio na barriga? Gente, é exatamente o que nós já lemos, escrito há mais de um século, acontecendo em nosso tempo, né? Ellen White chama de um laço de união universal. Em 2009, eu escrevi um pequeno artigo na revista Adventista, eu era o editor do Espaço Jovem da revista Adventista. E eu intitulei esse artigo da seguinte forma: Aquecimento global é a nova religião. E pela primeira vez na literatura oficial da igreja, a palavra ecumenismo apareceu. Eu coloquei ali. Na segunda coluna, mais para o fim, está ali. Não sei se vocês vão ver aqui o meu cursor. Ecumenismo. Na época, algumas pessoas me chamaram de alarmista, que isso era exagero, que não é bem assim. Aquecimento global, uma nova religião planetária, né? Bom, nada como um dia após o outro, né? Anos depois, recentemente até, um blog, um podcast de política trouxe o seguinte título em um de seus programas com a foto da Greta Thunberg: Ambientalismo é a nova religião. Gente, 10 anos antes, eu tinha dito a mesma coisa com outras palavras. Aquecimento global é a nova religião. Agora, pessoas que não têm nada a ver com religião, com profecias, estão percebendo a mesma coisa. Como eu disse, nada como um dia após o outro, né? Sínodo da Amazônia.
Consolida Papa Francisco como líder na defesa do quê? Do meio ambiente. Se você tiver um tempo, mais uma tarefinha de casa. Assista ao vídeo do meu canal, O Sino da Amazônia e o Ecumenismo. Eu me dei o trabalho de ler todo o documento que os bispos e cardeais e o Papa estudaram durante alguns dias lá no Vaticano, durante esse sínodo, o chamado Instrumentum Laboris. Eu fiquei abismado, irmãos, porque parecia que eu estava lendo um documento pagão, não cristão, porque fala da Mãe Terra, fala desse ambientalismo neopagão, não colocam de forma alguma ali a volta de Jesus como solução definitiva, não falam disso. É um documento que tem que ver totalmente com a teologia da libertação, da qual o Papa Francisco é um defensor. Sempre foi, mesmo quando era um bispo na Argentina, né? Então, se você tiver um tempo, assista aí, a meia hora mais ou menos de análise. Eu analisei ponto a ponto o Instrumentum Laboris, esse documento que foi estudado lá no Sino da Amazônia. E a gente vê ali o ecumenismo fortemente. A comunhão com a Mãe Terra, um site do Vaticano, gente, site do Vaticano, oficial, católico. A comunhão com a Mãe Terra, uma expressão que é pagã, ressuscitará após a pandemia. E aí vemos autoridades católicas já linkando as duas coisas, pandemia com a Mãe Terra, né? Aqui um jornal canadense, secular, trazendo ali como matéria, olha só o título, Sunday, once again, a day of rest, ou seja, o domingo de novo como um dia de repouso. E o Ken Guthrie, que era prefeito da cidade de Guelph, lá no Canadá, ele disse o seguinte, no Twitter, ele tweetou isso, apenas colocando isso para consideração. Depois que chutarmos a Covid-19, sugiro que tudo seja fechado no domingo. Um prefeito dizendo isso. Tudo seja fechado no domingo, novamente, para que possamos apreciar o que realmente significa a importância de fazer uma pausa em nossas vidas ocupadas. Eu acho que nosso corpo, mente e alma nos agradeceriam. Está vendo? O que já vem sendo chamado de domingo climático. Né? O Papa dizendo aí que o coronavírus, a pandemia de coronavírus, poderia ser uma resposta da natureza à crise climática. Quem quer uma pandemia de novo? Quem quer uma crise dessa de novo? Mas se ela está ligada com a crise climática, vamos fazer coisas para impedir que as mudanças climáticas continuem. E uma das propostas do Papa, em 2015, ele publicou a sua encíclica Laudato Si, e nela há uma seção inteira dizendo que guardar o domingo poderia amenizar os efeitos da mudança climática. Está vendo aí? Então, quando ele fala sobre vamos lutar contra as mudanças climáticas, saiba que ele já propôs, entre outras ações, guardar o domingo, um lockdown semanal, o domingo climático, para proteger a Terra, para nos salvar da destruição. Bispos europeus, gente, lá da União Europeia, também clamam, né, para que as nações protejam o domingo livre de trabalho, o descanso dominical. Porque na ótica da Igreja Católica, hoje, descansar no domingo vai salvar a família e vai salvar também a terra. E sabe o que acontece? É um bom argumento, convenhamos. É muito bom, seria muito bom que realmente as pessoas pausassem um dia da semana para descansar, para ficar com a família, quem quiser ir à igreja vá, não dirigir automóveis, não poluir a terra. É uma ideia boa, só que o dia não é o dia certo. O dia da terra, o dia da família já existe há milhares de anos. É o Santo Sábado, né? Só que essa proposta aqui, ela funciona por quê? Porque, como diz aqui o subtítulo, a maioria das nações já tem, tradicionalmente, o dia do domingo como dia de repouso. Então é só baixar uma lei, um decreto que oficialize o que já existe como tradição. E aí, quem discordar vai ser visto como persona não grata. O quê? Vocês discordam do decreto dominical? Vocês não querem salvar a família? Vocês não querem salvar a terra? Quem vocês pensam que são? Ateus, crentes, governadores, todos unidos contra um povo que parecerá teimoso e pessoas que não querem se unir para a salvação da humanidade. Aí você verá realmente o que a profecia diz, todo mundo junto, um laço de união universal, e aqueles que forem contra, não as propostas que são boas, mas ao dia, esses serão perseguidos, sofrerão punições, né? Olha aí, igrejas Church Together, igrejas britânicas e irlandesas unidas para proclamar o domingo climático. Está aí.
A ideia está pegando, irmãos. Já vem sendo trabalhada há uma década. E ela vem só crescendo, crescendo, crescendo. Você não precisa nem ser crente para aceitar isso, porque é uma proposta boa. Nós precisamos nos proteger, salvar o planeta. Domingo climático. Que causa interessante. A União Europeia já apoia, outras autoridades já apoiam. Falta apenas um decreto ser assinado nesse sentido. Ellen White escreveu no Testemunho Seletos, volume 2, que o movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento, e muitos dos que a ele aderem ignoram para onde os leva a corrente. Tem muita gente indo na onda, até adventistas desavisados, nessa onda ecológica, nessa onda de teologia da libertação, e não se dão conta de onde isso vai dar. Os intuitos professados são de índole branda, vamos salvar a terra, vamos salvar o planeta e as famílias. A aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. Aquela besta que começa como um cordeirinho, mas que no fim vai impor leis, decretos, que vão violar a consciência de algumas pessoas. Então o movimento está agora agindo na surdina, por baixo dos panos. Muita gente está ali levantando faixas e cartazes e nem sabe onde isso vai dar. O próprio Papa não fala claramente, abertamente, que nós queremos instituir o domingo. Ele fala sobre mudanças climáticas, ambientalismo, mas está lá, nos documentos oficiais, como a Laudato Si, a proposta do domingo, descanso dominical, para salvar a Terra. Está lá, está tudo preparado. Mas, o grande conflito, página 257. O grande enganador persuadirá os homens a lançarem todas as suas tribulações à conta daqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é uma perpétua reprovação aos transgressores. Vai ser declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do domingo, que este pecado acarretou calamidades, mudanças climáticas, olha só que interessante, pode ser, né? Que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Vai chegar o momento em que vão colocar a culpa nos sabatistas. Vocês não querem se unir, vocês não querem promover a paz, vocês não querem salvar o planeta. Olha só, terremotos, furacões, chuvas de granizo, e essas coisas tendem a aumentar, porque Satanás estudou os laboratórios da natureza, diz Ellen White, e à medida que o Espírito Santo refriador vai sendo retirado da terra, não do coração e da vida dos salvos, né, da terra, os ventos vão sendo soltos, os 4 ventos, Satanás terá liberdade de ação maior. Então as mudanças climáticas vão se intensificar, as crises, as calamidades vão se intensificar, isso é profético. E aí as pessoas com medo vão colocar a culpa em quem? Irmãos, isso já aconteceu recentemente. Eu assistia a um programa é um programa evangélico, né, da HIT TV, da Igreja Internacional da Graça, programa Vejam Só, que tem uma boa audiência entre os evangélicos, entre os cristãos no Brasil. E nesse programa, o reverendo Cocarelli convidou um pastor, um reverendo, Ageu Magalhães Júnior, que é presbiteriano, para falar, entre outras coisas, também sobre a questão da pandemia e das mudanças climáticas. A certa altura do vídeo, tá, ele diz assim: Deus está pesando sua mão sobre a humanidade, porque estamos quebrando o mandamento do domingo. Deus está pesando sua mão. Isso aqui que Ellen White falou há mais de 100 anos já está acontecendo como argumento. Se nós não formos fiéis, guardarmos o domingo direitinho, diz aqui o reverendo, Deus vai punir a humanidade. E essa pandemia, ele diz ali no programa, poderia ser uma evidência disso. Estão vendo como esses argumentos já estão sendo construídos? E vão culpabilizar os que não concordarem com essa obediência a um mandamento humano? É por aí que as coisas vão. No grande conflito, também na página 605, Ellen White escreveu: o decreto dominical não será imposto ao povo cegamente. Cada pessoa receberá esclarecimento suficiente para tomar sua decisão com inteligência. Por que eu cito esse texto aqui? Porque, infelizmente, muitas pessoas também, aí, adeptos de fake news, né, acabam acreditando quando recebem uma mensagem que diz: o decreto dominical foi assinado, estamos aí quase vendo já isso acontecer. Gente, não vai ser assim na surdina nesse caso. Haverá uma agitação dominical, como ela diz nesse livro, O Grande Conflito. O assunto terá que ser tornado claro para que as pessoas possam decidir conscientemente se vão adorar a Deus segundo o mandamento bíblico ou segundo uma lei humana.
Não será feito assim de surpresa, sendo que as pessoas não possam tomar consciência do assunto. Nós veremos isso tomando proporções grandes, discussões em casas legislativas, veremos esse assunto na mídia, e aí as pessoas começarão a tomar suas decisões. Nem o selo de Deus e tampouco o selo da besta foram aplicados ainda sobre as pessoas. Esse é um evento futuro, mas hoje estamos nos preparando para isso. A fidelidade que demonstramos a Deus hoje está nos preparando para ser fiéis no tempo final também. Então, quando guardamos o sábado, hoje, conscientemente, com alegria, estamos nos preparando já para o selamento final. De que lado você vai estar? Essa é a grande pergunta. De que lado da história estaremos? Eu quero finalizar lendo com vocês, dando aqui um pequeno spoiler, né, do que veremos no último domingo dessa série, Apocalipse 14, verso 1. Porque, como eu já disse, quando a gente estuda Apocalipse 13 unicamente, a gente sai com um gosto amargo na boca. A gente sai com um senso de derrota, porque as bestas parece que tomaram conta do mundo, do cenário mundial, decretaram a morte do povo de Deus, instituíram uma lei que não é a lei de Deus, uma lei humana que contraria a lei de Deus. Elas venceram, então? Não. João, no capítulo 14, ele mostra quem vai vencer. O verso 1 diz: olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam os 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. O povo que vai ser vitorioso sobre a marca da besta, sobre as bestas, sobre essa perseguição final, ele poderá até ser preso, perseguido, e eventualmente até alguns perderão a vida, como os mártires no passado, mas esse povo vitorioso, no fim da história, terá na testa o selo de Deus. Eles pertencem a Deus, eles são fiéis a Deus. E o capítulo 14 os mostra já na glória. João quer dizer assim para nós: olha, vai ser difícil, o mundo todo vai se unir contra o remanescente, mas ele será vitorioso, finalmente, se permanecer fiel ao Criador. Essa é a promessa que encontramos ali no livro do Apocalipse. Precisamos ser fiéis, precisamos estar unidos ao nosso Deus. E se assim o fizermos, pode vir as perseguições, podem vir as tribulações, podem vir as prisões até. Porque Jesus também foi perseguido, mas ele promete estar do lado daqueles que são fiéis aos seus mandamentos. Permaneçamos firmes, mantenhamos nossa comunhão íntima com o nosso Deus. E assim estaremos nos habilitando, nos preparando para ser vitoriosos finalmente. Deus nos ajude. Que nós possamos ter o selo dele na nossa testa, na nossa mente, gravado no nosso interior, no nosso coração. E passar longe dessa marca da besta, que receberão na testa ou na mão direita, que é símbolo de trabalho, de conveniências humanas. Não, isso não nos pertence, não queremos saber disso. Nós queremos ser fiéis a Deus. E vamos pregar essa mensagem com respeito, com amor, às pessoas, para que elas possam, como nós tivemos essa oportunidade de ser libertados, ser também elas libertadas desse sistema babilônico. Deus nos ajude. É a minha oração neste momento, nesta manhã, aguardando já o próximo estudo, em que veremos ali, então, algo sobre a besta do capítulo 17 do Apocalipse. Uma boa semana para os irmãos, fiquem todos na companhia do nosso Deus.